Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou Ozzy, e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Em 27 de fevereiro de 1833, Joseph Smith deu uma revelação. Se encontra em Doutrina e Convênios 89 e fala assim: Eis, em verdade, assim diz o Senhor, não é bom nem aceitável aos olhos de vosso Pai que o membronita, que não compartilhar o conhecimento que recebestes hoje, nem curtir, nem comentar, este estará sob condenação, assim diz o Senhor dos Exércitos. Essa profecia ela foi retirada das Escrituras, né? Não está mais nas Escrituras hoje, mas aí fica a dica, melhor não correr esse risco. O que a gente consegue encontrar hoje em Doutrina e Convênios 89, então, vamos dar uma olhadinha ali, vamos ler, porque a gente vai ver bem certinho o que é a palavra de sabedoria recebida em 1833, 3 aninhos depois que a igreja foi instituída. Uma palavra de sabedoria para o benefício do conselho dos sumos sacerdotes e da igreja, santos de Sião, para ser enviada como saudação, não como mandamento ou coerção, mas como revelação, manifestando a vontade de Deus quanto à salvação física dos santos dos últimos dias. Peraí que é a primeira vez que eu tô me atentando para isso aqui. Não era mandamento ou coerção, era só tipo, né, a vontade de Deus, aí para o benefício físico de vocês é melhor vocês seguirem esses princípios aqui. Porque eu acho que eu já vi gente perdendo recomendação por não cumprir a palavra de sabedoria. Bom, acho que todo membro da igreja tem que combinar comigo aqui que não é dessa forma que é interpretado na igreja hoje. A gente sabe que é uma coisa muito séria, muito séria. Se você tomar uma bebida alcoólica, se você tomar um café, fumar um cigarro, drogas então nem se fala. Versículo 3 continua, dada como princípio com promessa, né? Tipo, se você fizer uma corridinha todo dia ali, vai ter muito mais saúde, vai ter muito mais disposição. Não é um mandamento, eu tô dando uma ideia aqui pra vocês. Pra mim, tá bem diferente do como isso é encarado na igreja hoje. Vamos entrar ali então nas substâncias. Versículo 5. Eis que não é bom nem aceitável aos olhos de vosso Pai que alguém entre vós tome vinho ou bebida forte. Beleza? Então, falando de bebida alcoólica. Exceto quando... olha, tem até um exceto. Quando vos reunis para oferecer vossos sacramentos perante ele. Então... aquele negócio que eu aprendi na igreja de que o vinho de Jesus Cristo, o vinho do início da igreja era suco de uva, não tá aparecendo mesmo. Eu sempre aceitei que é suco de uva, o pessoal tava pirando as ideias ali. Não, tá falando, vinho ou bebida forte. Então assim, vinho tá dentro do bebida forte, tá parecendo pra mim muito que era alcoólico, né? A não ser, pro sacramento. Então parece que o sacramento sim, era feito de vinho alcoólico. Inclusive eu ia querer entender como é que isso mudou pra água hoje em dia. Só questão de evitar gastos ou um procedimento foi alterado? Por exemplo, tem muita coisa na igreja que você não pode alterar, você tem que fazer o que é dito. Tipo, não posso faltar o domingo na igreja. Não pode. Não importa se você estava em espírito de oração em casa, não importa qualquer coisa que você estava lendo as escrituras e tudo. Não importa se você quer tomar o sacramento, então, em casa. Se você não for pra capela no domingo, você tá pecando, tá fazendo coisa errada. Já é membro afastado. Eu digo isso porque a justificativa que eu já ouvi sobre a mudança do vinho para água é que é o caráter simbólico daquele procedimento. Tomar o pão e a água em comparação com o sangue, corpo de Cristo, não importa se é um pão, se é uma bolacha, o que importa é o simbolismo que está ali dentro. Então, daí isso já não é aplicado se você deixar de ir para a igreja, por exemplo. Não importa o simbolismo daquilo, você está ali dentro da sua casa, tomando sacramento, estudando as escrituras, fazendo o estudo, não importa, você tem que ir para a igreja. Então, uma coisa pode mudar, a outra não, é estranho. Acho que vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, O que talvez leve as pessoas a entender, não, isso aqui não era vinho alcoólico, era suco de uva. É o versículo 6 que fala, não, sim, deve ser vinho, sim. Vinho puro de uva da videira de vossa própria fabricação. Isso aqui não está dizendo se não é alcoólico, Em cima deu a entender que era alcoólico, embaixo só está dizendo que tem que ser de uva pura
O vinho alcoólico também é de pura uva. E, na verdade, esse versículo só confirma, né, essa questão da dúvida e por que foi alterado de água pra, né, de vinho para água, se tá aqui tão específico que tem que ser de vinho. Tá, vamos continuar. Versículo 7. E também bebidas fortes não são para o ventre, mas para lavar o corpo. Como é que seria tomar um banho de álcool? Versículo 8. E também o tabaco não é para o corpo nem para o ventre, e não é bom para o homem, mas é uma erva para machucaduras e todo o gado doente. E deve ser usada com discernimento e habilidade. Não tá falando nada sobre fumo, né? Tá falando só sobre o produto do tabaco mesmo. Então, um cigarro sem tabaco tá ok? Acho que hoje em dia não. Acho que é específico, bem falado, né? Nas revelações dos profetas atuais é sobre o fumo, sobre o cigarro em si. Mas a gente vê aqui, ó, na revelação original não tá falando sobre o fumo, sobre o cigarro em si. E também bebidas quentes não são para o corpo nem para o ventre. Eu já ouvi falar nos Estados Unidos eles levarem bem a sério essa questão de bebidas quentes, que inclui, inclusive, qualquer chá quente. Alguém já ouviu falar sobre isso? Tem uma menina que não é mais membro da igreja, é Doroteia, se eu não me engano, ela tem o canal dela no YouTube. Ela já falou sobre uma experiência dela que ela passou por uma ação disciplinar séria ali na igreja por conta dela ter tomado chá. Por quê? Porque veio pro Brasil e achou muito estranho os membros da igreja estar tomando chá, chimarrão. Isso aí é o quê? Bebida quente, tá bem explícito ali, bebidas quentes, não tá falando café. E ela relata ali que ela achou muito estranho esse negócio, porque nos Estados Unidos é levado muito a sério. Então, se a gente for ver na revelação original, não fala nada de café. É uma interpretação que a igreja dá hoje, mas, né, na revelação original ali, não tá falando. Então, só até agora a gente já viu 3 divergências grandes aqui na palavra de sabedoria. Primeiro, né, que o vinho podia ser tomado na questão do sacramento. Não fala nada de cigarro, não fala nada de café. E, inclusive, se a gente for ver hoje na igreja, nossa, quanta gente que fala mal de pessoa que não é da igreja, que toma um café, né, tipo, critica. Ou mesmo o membro que saiu da igreja e passa a tomar café. Toma, né, uma 2 xícaras de café no dia. E esse membro que critica tá lá tomando, né, 2 litros de coca no dia, energético, a gente sabe que tem muita cafeína. Muito mais cafeína, provavelmente, do que aquela xícara de café que o não membro tá tomando. Então, muita coisa na igreja, sim, foge um pouco da lógica e vira bastante hipocrisia, né? Dentro dessa palavra de sabedoria, então, né, bastante gente vê isso acontecer. Aí ele passa a falar sobre as ervas, né, que algumas ervas muito boas para a natureza e uso do homem. Ele continua falando sobre a fruta, né, toda a fruta em sua estação para serem usadas com prudência e ação de graças. Já vi membro da igreja falando para mim, olha, não pode, sabia que não pode comer fruta que não é da estação? Cara, tá vendo como o mandamento da igreja, às vezes os membros levam de uma maneira assim totalmente equivocada. Sim, também carne de animais e aves do ar, eu, Senhor, indiquei para o uso do homem com gratidão, contudo, devem ser usadas moderadamente. Os vegetarianos adoram essa escritura. Agrada-me que não sejam usadas a não ser no inverno ou em tempos de frio e fome. Olha, você que está comendo carne no verão, vai perder a recomendação. O uso de grãos tá ok, pode comer. Mas ele complementa ali, ó, o uso de grão. Ele tá falando, ó, para o uso do homem apenas em épocas de escassez ou fome excessiva. Então não pode comer grão fora dessa situação aí. E ainda tem mais, não é todo grão que é pro homem, tá vendo? Olha aqui, ó, versículo 17. O trigo para o homem, o milho é pro boi, então já não pode comer o milho é só pro boi. A aveia pro cavalo e centeio para as aves e porcos. A cevada para todos os animais úteis. Mas o membro da igreja não toma cevada? Sim, tá aqui, ó, ele continua. A cevada para os animais úteis e para bebidas suaves. Mas vamos lembrar que não pode ser quente, tem que tomar cevada fria. Então, o que vai acontecer se a gente guardar essas sugestões aqui? A gente vai receber saúde para o umbigo, medula para os ossos, sabedoria, grandes tesouros de conhecimento. Vai correr e não vai cansar, caminhar e não vai desfalecer. O anjo destruidor vai passar pela gente e não vai nos matar. Bom, então, a princípio aqui não fala nada sobre perder a recomendação, não fala, né, que isso aqui seria um mandamento, só uma sugestão aqui de saúde. E dando uma olhadinha ali no blog Investigações Sud, eles falam, atualmente a igreja interpreta a bebida quente apenas como café e chá, né, o chá preto, apesar de haver evidências que todas as bebidas quentes eram proibidas no início. Ah, pois é, tem esse lance aí também, que é da onde que saiu a cafeína. A gente vê que de Doutrina e Convênios 89 não foi, provavelmente foi de algum outro profeta aí nesse meio de caminho. Então, na original era bebidas quentes, né, e depois foi adaptado para cafeína dentro do café e do chá preto, né, não incluiu ali Coca-Cola, energético e tal. Então, olha que interessante, né? Algumas partes da palavra de sabedoria, assim, são muito rígidas e muito cobradas pelos líderes da igreja hoje. A gente vê, né? Não pode tomar um golinho de café, não pode tomar um golinho de bebida alcoólica, não pode fumar um cigarrinho, né? Beleza. Mas a gente vê que outras partes dessa doutrina original aí de Doutrina e Convênios 89, né, não é levada tão em conta pela igreja hoje. Tem um escritor mormon, o John J. Stewart, que ali no livro dele, Joseph Smith the Mormon Prophet, na página 90, ele fala um pouco sobre a palavra de sabedoria e ele levanta essa questão. Ele fala assim, a admoestação de comer pouca carne é grandemente ignorada, assim como alguns pontos da revelação.
Mas como surgiu essa palavra de sabedoria, né? Da onde saiu essa ideia? A gente já estudou isso na igreja, a gente vai dar uma olhadinha aqui rapidinho sobre como é que isso foi, onde está registrado. Journal of Discourses, volume 12, página 158. Então, Journal of Discourses é uma coletânea dos discursos, das conferências gerais, discursos dos profetas ali na época, né? Então, Brigham Young, ele falou aí nessa página, ele falou assim nesse discurso: a primeira escola dos profetas era realizada em um quarto pequeno, situado atrás da cozinha do profeta Joseph. Quando eles se reuniam nessa sala, após o café da manhã, a primeira coisa que faziam era acender seus cachimbos e, enquanto fumavam, falavam sobre as grandes coisas do reino e cuspiam em toda a sala, e assim que seus cachimbos estavam fora de suas bocas, começavam a mascar grandes quantidades de tabaco. E isso, e as reclamações de sua esposa de ter que limpar aquele chão nojento, fez com que o profeta pensasse sobre essa questão. E ele perguntou ao Senhor sobre a conduta relativa aos élderes usarem tabaco. E a revelação foi conhecida como a palavra de sabedoria. Foi o resultado dessa pergunta. Então, essa é a explicação que a gente recebe na igreja. Acho que você que é membro vai lembrar disso daí. O gatilho para sair essa revelação foi essa questão deles mascarem tabaco, cuspir no chão e a mulherada reclamar ali da sujeira. Então ele questionou o Senhor, saiu esse mandamento. Um mandamento que não é mandamento. Agora tem um historiador da igreja que ele dá mais algumas informações sobre essa questão. Então essa informação que ele passa, a gente não recebe na igreja. Leonard J. Arrington. Atualmente, um grande número de estudiosos tiveram que aceitar que a revelação foi o desdobramento do movimento de temperança do início do século XIX. Esse movimento era contra o uso de bebida alcoólica. E interessante, né? Quando a gente é membro da igreja, a gente pensa, poxa, isso aqui saiu do profeta, uma revelação dele, especial para os membros da igreja, como até ele fala ali na escritura, né? Que é para os santos. Não passa pela nossa cabeça que esse assunto já era discutido ali na região de Joseph e em outros lugares do país. E essa ideia da palavra de sabedoria só é mais um dos plágios que Joseph se apropriou para a igreja que ele estava formando. Tem um outro historiador chamado Dean McBrien, registrou mais algumas informações sobre essa questão, está ali no Brigham Young University Studies, de 1959, na página 39 e 40. Lá ele explica essa questão, que a palavra de sabedoria assim, é tipo uma compilação do pensamento que prevalecia ali nos Estados Unidos no início de 1830. Então assim, foi mandado como revelação na Igreja Sud, mas já era discutido isso na comunidade como um contexto geral. Vamos dar uma olhadinha aqui que ele diz ali. Uma investigação da situação existente em Kirtland, quando aconteceu a revelação, é uma explicação suficiente. A onda da temperança, por um tempo, dominou o Oeste. Temperança, para quem está acostumado com os escritos antigos, é uma palavra para falar sobre o equilíbrio pessoal, o autocontrole, a capacidade de se abster de excessos, se manter equilibrado. Então o McBrien continua ali, né? Então a onda de temperança, por um tempo, dominou o Oeste em 1826. Então a gente está vendo, ó, essa revelação de Joseph foi em 33. 7 anos antes, essa onda já estava rolando ali nos Estados Unidos. E em 1830, 3 anos antes, a Sociedade de Temperança Americana foi fundada. Então, em junho de 1830, tem uma publicação da Igreja Batista. Essa publicação se chama Millennial Harbinger. Ela estava republicando já um artigo ali do Philadelphia Journal of Health, o Diário da Saúde, que estava o quê? Condenando veementemente o uso de álcool, tabaco e ingestão destemperada de carnes. Então olha aqui, ó, ele já abordou boa parte da revelação de Joseph, 3 anos antes. Eu digo isso porque eu lembro direitinho, eu na minha aula sobre a palavra de sabedoria lá na igreja, quando eu era adolescente, o professor falando, não, olha como o profeta tem as revelações muito importantes para sua igreja, porque ó, o povo, né, as pessoas na comunidade faziam uso dessas substâncias, e o profeta, para os santos da igreja, recebeu essa revelação. Então, né, a gente vê que essa revelação não foi exclusiva da igreja, inclusive ela estava sendo desenvolvida pela comunidade. Joseph se apropriou dessas ideias. Assim, não tem problema ele implementar essas ideias na igreja, mas né, não dá para dizer que foi ele que inventou, não dá para dizer que ele é o dono dessa ideia, não. Então, em junho de 1830, essa Sociedade da Temperança publicou essas informações, essas ideias aí de temperança, e a Sociedade de Kirtland, ela era a mais ativa de todas. Ela estava ali com 239 membros, e essa ideia estava revolucionando os costumes sociais da vizinhança ali. Por exemplo, a influência dessa sociedade foi tão grande ali em Kirtland que em fevereiro de 1833 eles conseguiram fechar as portas ali de uma destilaria em Kirtland. E isso aí estava acontecendo antes da revelação de Joseph Smith. Beleza, então aqui a gente já viu que álcool, tabaco e carne já foi mencionado aqui por essa sociedade. Agora tem uma outra sociedade que é comentado ali no livro The Burned Over District.
eles falam que nesse movimento de temperança também estava sendo implementado numa outra sociedade, daí agora é a Sociedade de Água Fria, o uso de chá, café e qualquer bebida quente. Ah, olha aqui, então, para quem não tem o contexto da vivência ali de Joseph, não faz ideia dessas coisas. Então, como que apareceu ali bebida quente em Doutrina e Convênios? De onde que Joseph saiu com todas essas revelações? Então, olha, para quem estuda o contexto histórico de Joseph, consegue entender perfeitamente de onde veio, e não foi revelação divina. Era uma ideia já formada ali na sociedade dele. Então, esse livro ainda, o Burned Over District, ainda continua falando sobre uma fonte. Qual é a fonte? Wayne Sentinel. A gente já falou sobre esse impresso aí. Era um impresso da localidade de Joseph. E eles publicaram ali 3 anos antes da Palavra de Sabedoria essa questão relativa ao tabaco. Vamos ver o que ele fala ali. Wayne Sentinel, de novembro de 1829. É realmente surpreendente que podemos encontrar uma pessoa que, após experimentar as sensações de sofrimento, quase sempre produzidas pelo uso do tabaco na primeira vez, se arrisque a experimentá-lo novamente. O tabaco é, de fato, um veneno absoluto. Bom, para fechar o assunto, então a gente já conseguiu entender que essa ideia não foi exclusiva aí de Joseph. Não tem problema, né? Ele quer implementar essas ideias para a igreja, beleza, né? Mas assim, não dá para dizer que a igreja era exclusiva disso aí, não. Essa ideia já estava sendo desenvolvida no país já muito tempo antes dessa revelação. Ele pode até dizer que Deus falou que essas ideias são interessantes, vamos implementar para a igreja, beleza, né? Mas assim, não, vamos dizer que essa revelação, por a igreja ter um profeta vivo, ela pode ser beneficiada com essa revelação. A gente sabe que não foi assim. Às vezes, como membro da igreja, a gente se sente bem especial, né? Como se a gente tivesse muita coisa diferente das outras religiões. Se a gente parar pra pensar e dar uma analisada, a gente vai ver que a gente não é tão diferente assim. Na verdade, a gente é uma coletânea de ideias. Lei da castidade, não é exclusiva dos membros SUD. Dízimo não é exclusivo dos membros SUD. Palavra de sabedoria, a gente acabou de ver que não é. A gente já viu outros episódios anteriores também sobre a questão das ordenanças do templo. Não é exclusivo SUD, né? Foi desenvolvido de uma ideia maçônica. Mas não tem problema, membro SUD quiser se sentir especial. Todo mundo é especial. O problema é o membro SUD se achar mais especial que as outras religiões. Bom, continuando ali. Então a gente viu que a palavra sabedoria era ali uma ideia. Não é mandamento, uma ideia para sua saúde. Mas daí chegou ali na parte de Joseph Fielding Smith, quando ele era profeta, ele foi lá e afirmou o quê? Que essa ideia de quebrar a palavra sabedoria pode barrar uma pessoa de receber o reino celestial. Vamos dar uma lidinha lá, Doutrina de Salvação, volume 2, página 16. O que ele fala ali? Se você tomar café ou chá, ou usar tabaco, você estará permitindo que essa xícara de chá ou um pouco de tabaco obstrua seu caminho e impeça que você receba o reino celestial de Deus. Onde você deverá receber toda a glória? Não há nada que seja pequeno neste mundo. Uma xícara de chá, depois outra xícara de chá, depois outra, e se você as colocar todas juntas, elas não serão tão pequenas. Voltando ali para aquele escritor mormon, o John J. Stewart, naquele livro dele, Joseph Smith, The Mormon Prophet, na página 90 ainda, ele fala assim: Joseph Smith observava cuidadosamente a palavra de sabedoria e insistiu na sua observância por outros homens em altos cargos da igreja. Ninguém poderia ter um alto cargo na igreja, ou mesmo na estaca ou no ramo, ou participar das ordenanças do templo, se fosse usuário de chá, café, bebida ou tabaco. Então primeiro era uma sugestão, não era mandamento, mas depois passou a impedir a pessoa de ter cargo na igreja, participar de ordenanças ou ir pro templo. Mas a gente não sabe na igreja que por mais que Joseph foi o fundador dessa ideia aí, na igreja, ele não cumpria muito a própria lei que ele instituiu. A gente vai dar uma olhadinha em alguns documentos que retratam isso, mas então se Joseph não cumpria a própria lei que instituiu, ele não estaria digno de entrar no templo e fazer as ordenanças? Ele não poderia ter chamado na igreja também? Isso aí é lenda, isso aí é mentira. Joseph cumpria sim. Vamos dar uma olhadinha. History of the Church, livro oficial da igreja, volume 5, página 380. O que ele fala? É maio de 1843, tá relatando ali que era uma quarta-feira, dia 3. Joseph falou assim: fui chamado ao escritório e bebi um copo de vinho com a sister Janet Richards, feito por sua mãe na Inglaterra, e revisei uma parte das minutas da conferência. Interessante. Diz que o vinho era só pro sacramento, mas aqui ele tá tomando ali pra conversar com a irmã Geneta. Mas vamos dar uma olhadinha então no sacramento, como é que ele era feito. History of the Church, volume 2, página 378. Elders Orson Hyde, Luke Johnson e Warren Parrish presentearam a presidência da igreja com 3 rodadas de copos cheios de vinho para serem abençoados, e caiu sobre mim realizar essa tarefa, que eu prontamente o fiz. Foi então passado o vinho em ordem, e então o pão na mesma ordem, e devo dizer que nossos corações estavam gratos enquanto compartilhávamos do presente da terra que nos fora dado, até que tivéssemos bebido nossa parte. Aí a questão é, 3 copos para cada um, 3 copos cheios, ou eles estavam dividindo os copos ali? Mas pro sacramento estava ok. Tá bom, vamos dar uma olhadinha aqui
Olha, que feio, o History of the Church está omitindo informações. Então, assim, o History of the Church, ele coleta as coisas que aconteciam ali na vida de Joseph. Coleta, né, e deixa registrado. Mas tem uma parte ali do diário de Joseph que eles pularam. Não foi conveniente transcrever aquilo para o History of the Church. Que interessante. O diário, então, de Joseph Smith, de 20 de janeiro de 1843, só um aninho antes dele morrer. E, diga-se de passagem também, 10 anos depois da revelação da palavra de sabedoria, diz assim que Joseph profetizou em nome do Senhor que ele beberia vinho com o Orson Hyde no leste. Uma profecia muito importante de ser feita. E ali no 11 de março do mesmo ano, Joseph está relatando que ele foi tomar chá no seu café da manhã. Beleza, né? Hoje em dia, né, o chá, principalmente no Brasil, não é uma questão. Mas a gente sabe que ali na época, a ideia de bebida quente era generalizada. Não pode nenhuma bebida quente, então ele tomou um chá. Tem até uma vez que Joseph foi beber uma cerveja. Pois é, ali no History of the Church original, na página 706, vamos dar uma olhadinha, ele fala que foi até o John Greenes e pagou a ele e a outro irmão $200, tomou um copo de cerveja no Mosers, depois chamou William Clayton, blá blá blá. Pois é, provavelmente alguém vai falar o que? Era cerveja sem álcool? Mas o pior dessa história, pra ficar pior ainda essa história, tava no History of the Church original e foi omitido agora nas edições recentes. Ah, cara, daí a história começa a cheirar mal, né? Bom, tem um defensor da igreja, o F.L. Stewart. Será que ele é o irmão do John Stewart, que a gente leu aqui? De qualquer forma, esse cara ele produziu um outro livro chamado Exploding the Myth About Joseph Smith, the Mormon Prophet. Na página 55, vamos ver o que ele fala. Ele está tentando defender Joseph sobre essas questões aí da palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria fala que o vinho poderia ser usado apenas quando reunidos para oferecer seus sacramentos diante de Deus. Uma vez que casamentos e batismos são sacramentos, Joseph não estava quebrando sua revelação quando bebia vinho nos casamentos. É o famoso jeitinho aqui. Mas, de qualquer forma, isso aí não explica. Eu nem estava sabendo que ele estava tomando vinho nos casamentos, mas essa questão ali dele estar conversando com aquela irmã Richards não tem nada a ver de sacramento. Também a cerveja ali no Mosers não estava explicando nada, até porque a cerveja não é vinho, nem é sacramento. Vamos dar uma lida então sobre essa questão de beber nos casamentos. Em janeiro de 36, ele fez um relato. Tá ali no History of the Church, volume 2, página 252. Então vamos ver aqui. Nós partilhamos de um lanche e nossos corações se alegraram com o fruto da vinha. Isso de acordo com o padrão estabelecido pelo próprio Salvador. E nós nos sentimos dispostos a partilhar de todas as instituições dos céus. Então estava ali, né, se alegrando com o fruto da vinha. Mas será que Joseph precisou de um processo de adaptação para essa nova lei? Cara, eu já ouvi isso, já ouvi essa desculpa. Que os membros da igreja precisavam de um tempo ali para se adaptar a essa lei, mas assim, na minha missão, a gente era instruído, né, a pessoa chegar em 2 semanas a abandonar qualquer vício, né, se ele estava ali fumando, bebendo, fazendo qualquer coisa, tinha que abandonar para poder ser batizado. Então, hoje em dia, para os pesquisadores se tornarem membros da igreja, tem 2 semaninhas ali para abandonar esse vício. Mas também não foi o caso de Joseph, ele não teve um processo de adaptação. Vamos ver ali na morte dele. A morte dele foi 11 anos depois dele instituir essa lei da palavra de sabedoria. Então, o History of the Church, volume 6, página 616, fala sobre ele ali em Carthage, na cadeia. Diz assim: o guarda queria um pouco de vinho. Joseph deu ao Dr. Richards $2 para dar ao guarda. O guarda imediatamente trouxe uma garrafa de vinho, cigarros e 2 pequenos rolos de tabaco. O Dr. Richards abriu a garrafa, deu um copo a Joseph, que experimentou, assim como o seu irmão Taylor e o doutor, e a garrafa foi então dada ao guarda, que saiu. Bom, essa situação aí não estava parecendo sacramento. Mas quem será que era esse Dr. Richards? Eu nem sabia que tinha esse outro cara preso com eles. Sabia do irmão de Joseph, do John Taylor, sim, eu sabia. Não sabia que tinha esse cara. Esse Richards, será que é parente daquela Janetta Richards que Joseph bebeu vinho anteriormente, que a gente citou? Pra mim tá parecendo que eles foram dar um agradinho pro guarda. Antes de dar o agrado ali, que quiseram aproveitar e dar uma bicadinha. Agora, pra quem que era os cigarros? Era pro guarda também ou era pra eles? Vamos ver lá então no volume 7 do History of the Church, na página 101. Agora é o John Taylor falando. Lembrando que o John Taylor estava ali dentro junto com eles. Então o que ele falou? Um pouco depois do jantar, tomávamos um pouco de vinho. Alguns afirmam que era tomado como sacramento. Não era assim. O cara falando, né? Não era assim. Nossos espíritos geralmente estavam aborrecidos e pesados, e o vinho era enviado para nos reavivar. Acredito que todos nós bebemos vinho. Então deixou bem específico, né? Estavam meio tristes, queriam afogar as mágoas ali com a bebida alcoólica.
Então, hoje em dia na igreja, a gente não tem nem ideia de que Joseph ainda quebrava a palavra de sabedoria, até a morte dele. Não tem ideia, a gente não sabe disso. Mas era uma questão ali na época, o pessoal sabia, tá? O pessoal na época ali de Joseph, porque depois estava ciente que isso aí estava acontecendo ainda. Então, os membros da igreja começavam a ficar meio confusos. Peraí, tem uma lei, é pra gente seguir, não é? Como é que é? Aí o George Albert Smith, então, deu um discurso sobre isso. Tá lá no Journal of Discourses, volume 2, página 214. Uma certa família chegou a Kirtland e o profeta pediu que passassem em sua casa. A irmã Emma perguntou à velha senhora se ela gostaria de tomar uma xícara de chá ou uma xícara de café. Toda essa família apostatou porque eles foram convidados a tomar uma xícara de chá ou café após a revelação da palavra de sabedoria. Então a gente consegue ver aqui, não era lenda não. Os membros na época estavam cientes de que Joseph deu a lei e não estava cumprindo. Aí o pessoal viu, Joseph não está cumprindo essa lei, aí o que é isso? Tal. Daí teve um carinha chamado Almon W. Babbitt. Ele falou, Joseph não tá cumprindo, então acho que eu não preciso cumprir essa lei aí também não. Calma, jovem, não é assim também. A gente vê ali no History of the Church, volume 2, página 252, disse que ele tomara a liberdade de quebrar a palavra de sabedoria por causa do exemplo do presidente Joseph Smith Jr. e de outros, mas sabia que era errado. Então tá aí, sabia que era errado, tava errado, só que a questão é que o presidente da igreja não cumpria, os membros também não estavam a fim de cumprir não. É difícil hoje a gente ter uma ideia assim, de o quanto Joseph usava de bebida alcoólica ou tabaco. O que a gente sabe é o que está registrado. Então pode ser que muito mais vezes ele fazia o uso dessas substâncias que ele mesmo instituiu como proibidas, mas muitas vezes não foram registradas. Mas uma das vezes que foi registrada foi pelo Gary Dean Guthrie. Ele fala assim: Joseph testava os santos da igreja para garantir que seus testemunhos eram sobre a religião e não sobre ele como líder. Amasa Lehman, da primeira presidência, relatou: Joseph Smith provou a fé dos santos várias vezes. Uma vez, ele pregou um poderoso sermão sobre a palavra de sabedoria e logo depois, ele cavalgou pelas ruas de Nauvoo, fumando um charuto. Alguns dos irmãos foram testados, como foi o velho Abraão. Saquei a ideia. Vocês não podem quebrar a palavra de sabedoria. Mas essa lei é de Deus, não é minha. Então, olha aqui, eu tô fumando, não é pra vocês seguirem a minha, seguir a Deus. Cara, que desculpinha mais fraca. Cara, é um absurdo. Sim, dá pra entender essa ideia de, não siga Joseph como um líder, porque ele pode cometer falhas. Sim, interessante. Assim, cara, o profeta hoje, ele não vai fumar lá no púlpito e falar, sigam a lei, não sigam eu. Não faz sentido nenhum. Então não era só pra mostrar pra eles que era um líder falho. Era sim porque ele queria fumar, ele queria beber. Ele deu essa lei, provavelmente, talvez até ele se arrependeu de ter dado essa lei. Joseph, ele tinha um barzinho também, vocês não sabiam? Ele tinha um barzinho. Lembra que Joseph era o prefeito de Nauvoo? Então, como prefeito, ele instituiu uma lei lá em 1843, era o Decreto para a Venda Pessoal de Bebidas Alcoólicas. Vamos ver o que ele fala ali na seção 1? Que seja decretado pelo Conselho da cidade de Nauvoo que o prefeito da cidade, ele tá falando dele, o prefeito da cidade é e está autorizado a vender ou dar bebidas destiladas em qualquer quantidade que ele, em sua sabedoria, julgar ser para a saúde e conforto ou conveniência, como para os viajantes ou outras pessoas que possam visitar sua casa de tempos em tempos. Cara, que decreto conveniente. Então, provavelmente, os membros da igreja estavam chateados com essa questão. O que é isso? O profeta, além de beber, fumar, deu a lei, não cumpre, e ainda abre um barzinho? Não, peraí. Joseph, como prefeito, está instituindo que ele, até nomeou, que ele está autorizado. Para quem quer dar uma conferidinha, tá lá no History of the Church, volume 6, página 111. O livro The Saints Herald fala ali de um registro feito pelo filho de Joseph Smith sobre essa situação. Vamos dar uma olhadinha aqui que o filho dele escreveu? Por volta de 1842, uma casa nova e grande foi construída para nós, e uma placa foi colocada dando a ela o nome digno A Mansão de Nauvoo. A mamãe foi nomeada como a senhoria do local e logo fez uma viagem para St. Louis. Quando ela voltou, encontrou na sala do hotel, que vamos dizer é a sala principal onde os clientes se reuniam, tipo o hall de entrada ali, e onde eram recebidos quando chegavam, um bar com pia, prateleira, garrafas, copos e outras parafernálias de um bar bem equipado, e Porter Rockwell no comando como garçom. Ela ficou muito surpresa e confusa com essa mudança. Imagina, a mulher sai de casa para uma viagem, quando ela volta tem um bar na casa dela. Ela então perguntou: Joseph, qual é o significado de um bar na nossa casa? Como isso vai parecer o senhor, o cabeça espiritual da religião, mantendo um hotel com uma sala vendendo bebidas alcoólicas? Ele lembrou que todas as tabernas tinham seus bares e que era imprescindível a venda de bebidas. A resposta da mamãe foi claramente enfática, apesar de proferida em voz baixa. Bem, Joseph, eu pagarei meus filhos e voltarei à nossa casa velha e permanecerei lá
pois não vou criá-los sob essas condições impostas a nós, e não quero que se misturem com os tipos de homens que frequentam esses lugares. Você tem a liberdade de escolha, ou o Bar sai de casa, ou eu saio. Imagina, cara, a filharada dele vivendo ali no meio do bar do pai. Não demorou para que papai fizesse sua escolha, pois ele respondeu imediatamente: muito bem, Emma, eu vou remover o bar. E ele o fez. Bom, então a gente já consegue ver que não foi revelação de Deus, era uma ideia local, e que Joseph não estava disposto a cumprir com essa lei. Então assim, cara, hoje a gente tem palavra de sabedoria muito forte, é uma das coisas mais fortes ali dentro da igreja hoje. E a gente está estudando aqui como é que foi instituído isso aí. E só título de curiosidade, cara, eu levava muito a sério todas as regras da igreja. Então eu parei de beber Coca-Cola por questão de ter cafeína. Eu sabia que não era regra da igreja, mas eu queria andar, digamos, a segunda milha. Parei de tomar Coca-Cola lá pelos meus 12, 13 anos de idade. Abre parênteses, trouxa. Olá, meu nome é Otário. Só voltei a tomar Coca-Cola lá quando eu tinha uns 30 anos de idade. Bom, esse episódio aqui foi um pouquinho mais curto mesmo. A gente abordou sobre como surgiu a palavra de sabedoria, mas tem muita coisa ainda a ser falada sobre a palavra de sabedoria na época de Brigham Young, por exemplo. Como essa ideia se desenvolveu até a instrução que a gente tem hoje em dia. Então, a gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima!